Então, bom dia para todo mundo. É sempre uma alegria nós podermos nos encontrar para refletir o Evangelho que a Igreja nos oferece a cada dia como esse pão cotidiano que alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida, nos instrui, nos orienta, né, com essas grandes lições desses ensinamentos de Jesus. Então, nessa disposição que nós temos, abrindo o nosso coração para acolher esta palavra de Jesus e assim podermos passar todo dia iluminados, todo dia orientados pela sua palavra. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, nós temos hoje o Evangelho em Lucas, capítulo 15, do 1º ao 10º versículo. Geralmente, o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas é chamado o capítulo das parábolas da misericórdia. Então nós temos neste trecho de hoje essas parábolas que Jesus conta, né, da ovelha perdida e da dracma perdida. E depois continua com a belíssima parábola chamada a do filho pródigo, né, do pai misericordioso. E esses dois momentos, né, que nós temos no Evangelho de hoje devem ser lidos, como também o terceiro momento, que é a parábola do filho pródigo, considerando a sua unidade, né, a sua relação muito próxima e íntima. Pois o ensinamento de Jesus, né, através dessas comparações, ele é muito profundo, né, e ao mesmo tempo muito comprometedor. Quando nós escutamos a parábola, nós precisamos também nos perguntar o que é que essa parábola nos diz, o que é que essa parábola qual é o apelo que ela nos faz. Então, em primeiro lugar, devemos considerar o grupo que está ouvindo Jesus. E por isso Lucas faz questão de dizer que os fariseus, né, estavam ali, junto com os mestres da lei, criticando Jesus. Mas criticando por quê? Porque do outro lado estavam os pecadores e os publicanos que vinham para escutar Jesus. Mas a crítica que os fariseus e os escribas fazem é que Jesus acolhe os pecadores e, mais do que isso, faz refeição com eles. Então vejam que é esse o cenário, é esse o auditório. De um lado, pessoas que se consideram perfeitas e do outro lado, pessoas que são consideradas pecadoras, e pecadoras públicas. E aqui se distingue esses dois tipos. O mais específico, né, os cobradores de imposto, e portanto odiados, né, sobretudo pelos fariseus, e considerados traidores da própria nação, e portanto com um pecado grave. E, de um modo generalizado, todos os outros pecadores. Então esse é o cenário, né, o auditório no qual Jesus está ensinando. E aí Jesus vai, nesses dois momentos, fazer duas comparações. A comparação da ovelha perdida no campo, no deserto, e a dracma, né, a moeda perdida dentro de casa. Então, a primeira coisa é que tanto a ovelha como a dracma estão perdidas. Então, podemos dizer, nesse primeiro tema, né, a ovelha que se perde fora de casa e a dracma que se perde dentro de casa. E o que significa isso? O que essa comparação de Jesus significa? Significa justamente o auditório que está escutando. Em que sentido? Os fariseus, os escribas, eles se consideram perfeitos, se consideram irrepreensíveis, se consideram santos, porque estão dentro da religião, estão dentro do templo, dentro da sinagoga, né, segundo a concepção deles, cumprindo todas as leis e assim por diante. Então eles estão dentro.
Quem são os pecadores e os publicanos? Aqueles que estão fora da religião, estão fora do templo, estão fora das regras e assim por diante. Qual é a semelhança, que existe entre os dois? Não é o lugar, mas é a condição, ou seja, ambos os grupos também estão perdidos. Como a ovelha está perdida e como a dracma está perdida. Então Jesus chama a atenção para essa verdade fundamental. Porque ali os fariseus e os escribas querem dizer que só os publicanos e os pecadores estão perdidos. E até criticam Jesus porque os acolhe e come com eles. Então Jesus começa justamente fazendo a leitura da realidade, da qual os publicanos e os pecadores, os fariseus e os escribas fazem parte. Então, perdidos fora e perdidos dentro. Porém, são sempre destinatários da misericórdia de Deus. Isto é, o pastor vai buscar a ovelha que se perdeu fora, e portanto é o que Jesus faz, acolhendo os pecadores e os publicanos, e a mulher que vai procurar na sua casa a dracma que perdera. Também é Jesus. Jesus quantas vezes estava na sinagoga, quantas vezes foi ao templo, justamente para ir buscar esses que estavam perdidos dentro da própria religião. Então, é um ensinamento muito atual, para nós, é um apelo. Onde é que nós estamos? Não importa. Mas como nós estamos perdidos, então se temos essa consciência, então devemos também ter a humildade de reconhecer isso e não ficarmos numa posição de identificar os perdidos fora, quando nós não reconhecemos que muitas vezes, mesmo estando dentro, também estamos perdidos. Quando nos limitamos de modo muito superficial, vamos dizer, nos nossos compromissos, mas não na generosidade de viver o Evangelho, não na generosidade que deve transbordar do nosso coração para acolher as pessoas, para ajudar as pessoas, para socorrer, para sermos solidários e assim por diante. Então vejam que ninguém pode dizer que se perde só fora, quando se afasta do ambiente religioso, quando se afasta da família e assim por diante. Mas também há a possibilidade de se perder dentro. Por isso precisamos ter muito cuidado. Se a gente continua a ler o Evangelho, Jesus retoma a mesma leitura desta realidade que está diante dele, com os dois filhos. Então o filho mais novo, que se parece com a ovelha, saiu de casa, perdeu-se no deserto, e o filho mais velho, que mesmo estando em casa, também estava perdido. Por quê? Porque não considera o irmão e até mesmo o pai, Porque vai dizer que trabalhou sempre para o pai, então não se sentiu filho, se sentia sempre o empregado. Então que Deus nos ajude a fazermos essa experiência do reencontro, se estamos fora, deixando-nos encontrar por Ele, se estamos dentro também deixando-nos encontrar por Ele, para assim fazermos a grande festa da alegria, da conversão. Por isso Jesus diz, há mais alegria nos anjos do céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E a pergunta, quem são esses 99 justos? Quem são esses que não precisam de conversão? Só aqueles que se iludem, Se iludem que não precisam, mas todos nós precisamos. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.